Todos aí em minha tela? Sim. Sim. Assim, bro. Sim. Maravilha, pessoal. Pessoal, bem-vindos. Muito obrigada por todos estarem aqui presentes no nosso workshop. Como o Henrique comentou, então, os testes de jornadas têm avançado bastante, e o grande motivador dessa reunião de hoje é o início da nova metodologia, que envolve um novo cronograma, um novo número de combinações, novas verificações, e a gente entende que isso pode gerar dúvidas sobre o que será aproveitado, resultados, chamados abertos. Então, nossos objetivos aqui hoje são apresentar a nova metodologia, ressaltar as mudanças que vão ter do ofício circular número 7 para o ofício 39 de 2024, que é o ofício que oficializou a metodologia construída nos GTs de UX extraordinários no final do ano passado e esclarecer o maior número de dúvidas quanto à sua execução. A gente tem um formulário que foi veiculado previamente para que vocês pudessem enviar dúvidas para a estrutura referentes à nova metodologia. E eu vou colar ele aqui no chat também, para caso vocês tenham dúvidas durante a apresentação, já se quiserem já podem mandar por lá. E para que a gente possa concentrar a resposta das dúvidas no final da apresentação. Eu parei a compartilhar só para pegar aqui o link um minutinho e colar no chat para vocês. Então eu queria deixar esses combinados com vocês. A gente vai passar por uma breve apresentação sobre o que são os testes de jornadas, o que é avaliado. Na sequência, o que é a metodologia e suas principais mudanças, e vamos abrir para dúvidas. Então, nós temos reservado um grande espaço para resolução de dúvidas, e a gente gostaria de deixá-las concentradas no final. Vou voltar à minha apresentação. E, pessoal, acabou que eu não me apresentei. É muito prazer, eu sou a Bruna, eu sou ponto focal aqui dos testes de jornadas dentro do secretariado, junto com a Fernanda e com a Duda, que me acompanham nesse workshop, tá bom? Já é famosa já, Bruna. Ah, Thiago. Porque às vezes alguém não entrou no teste comigo, né? Mas vai aqui. Então, vamos, pessoal, vamos começar. Sobre os testes de jornada, então, eles são uma iniciativa que estão sob responsabilidade do GT de UX da estrutura inicial, e a gente busca avaliar as funcionalidades das jornadas de fase 2. No processo de testes, qual é o grande objetivo? Avaliar a jornada do ponto de vista do usuário final. E como que tem sido o formato desses testes? Hoje nós temos reuniões ao vivo, nas quais participam os segurados voluntários, as equipes técnicas das transmissoras e das participantes, e a squad de jornadas, que é formada pelo secretariado e pelo fornecedor contratado para a execução dos testes, que no caso da MJV, que também está aqui presente hoje. Nessas agendas, os QAs da MJV verificam se as 10 etapas mínimas da jornada são apresentadas ao usuário e se o consentimento foi gerado no ambiente da gestão do consentimento. Aqui, vale ressaltar que a gente está verificando se as etapas são minimamente apresentadas e quais que são os resultados possíveis, né? Os testes de sucesso são quando as 10 etapas são percorridas de maneira ininterrupta, de maneira fluida e sem erros, até a apresentação do comprovante. Já os testes de sucesso é quando a jornada é interrompida e o usuário não consegue prosseguir por conta de erro em alguma etapa. E aqui, a gente está avaliando, neste primeiro momento, se as etapas são apresentadas. Todos os requisitos do guia de UX, que é a grande ferramenta de trabalho que inspira os testes de usabilidade, os requisitos ainda não estão sendo avaliados um por um. O nosso primeiro objetivo é que as etapas sejam apresentadas e que o usuário consiga percorrer todo o fluxo de maneira ininterrupta e sem erros. E qual que é a jornada que a gente tanto fala, né? É a jornada de fase 2 de compartilhamento de dados de único aprovador, na qual as etapas são essas aqui. Para tangibilizar um pouco, para caso alguém não tenha participado dos testes e não saiba o que é avaliado, como que é percorrida a jornada, a gente trouxe um protótipo que são as telas que compõem hoje o guia de experiência do usuário. Tinha para carregar. E aqui, pessoal, vale ressaltar também que
As 10 etapas podem ser apresentadas de acordo com como as equipes de UX das casas bem entenderem. A gente avalia se as etapas são apresentadas e não necessariamente uma tela precisa ser uma etapa. Aqui no protótipo, como a intenção dele é ser didática, fica um pouco assim, mas cada casa pode construir suas telas como bem entender. Todos estão vendo a tela do Figma? Sim. 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 Maravilha. Sim. Então a gente começa a jornada de fase 2 com a identificação do cliente na receptora. A etapa 2 é a apresentação da finalidade de compartilhamento de dados. A etapa 3 é a seleção da sociedade transmissora, na qual o usuário pode escolher de onde que ele deseja trazer seus dados. A etapa 4 é o usuário seleciona quais dados ele deseja compartilhar com a receptora. Por quanto tempo ele deseja, na etapa 5, ele escolhe por quanto tempo ele deseja compartilhar esses dados e aceita os termos e condições que devem ser apresentados. Aqui, todas essas etapas são da receptora. Eu clicar em confirmar, a gente chega na famosa etapa 6, que é o direcionamento para a sociedade transmissora. Essa etapa 6 é registrada pelos QAs e é uma das etapas que onde os erros têm ocorrido com maior frequência. Nessa etapa, apesar dela sair da receptora, não fica 100%, a gente não tem 100% de certeza se o defeito, quando acontece, é na receptora ou na transmissora, e por isso a gente tem lá na frente os chamados com a triagem. Mas seguindo aqui a jornada, chegando na transmissora, o usuário deve se autenticar na sociedade transmissora, confirmar quais dados ele deseja compartilhar, e então ele é redirecionado para a sociedade receptora. E aqui a gente chega na etapa 10, que é a efetivação e apresentação do comprovante de dados. Se o usuário se o segurado voluntário percorrer esse caminho nas agendas e os QAs conseguirem registrar tanto os direcionamentos quanto principalmente essa tela, a jornada é considerada de sucesso e a gente pode considerar um VEST. Ô, Bru, acho que só para, né, reforçar, aqui, quando a gente mostra, né, essa etapa aqui dos dados que compartilhou, né, mostra aqui a sociedade, identificação do cliente, tudo mais, que é o comprovante, é onde a gente marca a etapa 10. Então, ela é importante, ela existir, tá? Ter esse comprovantezinho para a gente justamente, colocar como evidência que as 10 etapas foram percorridas. Perfeito. E é importante que a etapa 10 seja apresentada sem que seja necessário um novo login na sociedade receptora. O usuário tem que ser direcionado diretamente para lá. E aí, pessoal, dada essa breve introdução, a gente queria ressaltar aqui quais que foram as principais mudanças da metodologia atual para que revigorava no ofício circular número 7. A primeira delas, em relação ao cronograma. Os testes e os retestes antes aconteciam de maneira simultânea e todos os produtos deveriam ser testados até o dia 14/2. A gente tinha, sim, algumas entregas parciais, lá no dia 29/11, dados cadastrais, automóvel, habitacional e assim por diante, mas se ficava algum produto pendente, os testadores estavam rodando testes de diversos produtos e retestes, tudo de maneira simultânea, durante o tempo que revigorou o ofício circular número 7. Agora, na metodologia atual, os períodos de testes e retestes serão separados. Num primeiro momento, teremos agendas unilaterais, na presença das equipes técnicas das transmissoras e dos segurados voluntários, testando a transmissora contra todas as receptoras possíveis. Em um segundo momento, em caso de erro, serão abertos chamados e nos chamados poderão ser solicitados retestes. Então, no segundo momento, nós teremos agendas bilaterais, tanto com a transmissora quanto com a receptora, para testar alguma combinação que foi solicitada, a qual foi solicitado o reteste, pois provavelmente o defeito teria sido solucionado. E cada ciclo terá um escopo de produtos ou dados cadastrais definido previamente. Então, dentro de um mesmo ciclo, nós somente testaremos os produtos envolvidos naquele ciclo.
A segunda grande mudança é no cálculo das combinações. Todas as transmissoras no ofício circular número 7 deveriam ser testadas contra todas as receptoras do OPIM. E aqui a gente fala de todas as participantes do OPIM. Então, era todas contra todas, a depender da publicação das APIs, e não tinha nenhuma distinção em relação à área fechada ou disponibilidade de voluntários. Agora, na metodologia atual, o cálculo das combinações só considera as transmissoras e as receptoras que atenderem às premissas da metodologia. E quais são elas? São consideradas transmissoras possíveis para o escopo de testes aquelas que disponibilizaram segurados e voluntários. Isso porque os testes são em produção. Então, não é possível realizar testes com dados fictícios ou com e não seria possível que o fornecedor contratasse todas as apólices. Então, a gente precisa de segurados voluntários. Então, as empresas que disponibilizaram no formulário veiculado até o dia 21/2, se teriam segurados voluntários disponíveis para os testes, foram consideradas transmissoras possíveis. Já as receptoras possíveis são aquelas receptoras que possuem sua jornada de recepção em mar aberto ou seja, são acessíveis a qualquer cidadão, seja permitindo um pré-cadastro ou literalmente apenas com a inserção de dados durante a jornada. E as exclusivas para clientes também são possíveis, desde que tenham disponibilizado segurados voluntários, tanto na receptora quanto na transmissora, neste mesmo formulário que foi veiculado até o dia 21/2. Em relação aos resultados. Pode falar. Deixa eu só complementar aqui. Acho que eu levantei a mão aqui só para não te interromper. Eu não estou vendo. Tá bom. Se você puder. Não, beleza. Até para a gente focar nas perguntas ali no final. Mas eu só não quis te interromper mesmo. Qual que é o ponto? Tá. Pessoal, aqui, às vezes, quando a gente mandou um formulário, lá estava escrito, você tem, né, disponibilizar segurado voluntário. Não necessariamente precisa ser da própria empresa, né, da própria transmissora. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos de seguradoras aqui, isso é só fictício, tá? Isso aqui não são dados reais. Eu tenho a pólice na Icatu. Vamos dizer que a Icatu, a empresa, os representantes da Icatu não disponibilizaram nenhum segurado voluntário. Eu poderia falar assim, olha, eu sou representante do Bradesco, mas eu tenho a pólice na Icatu, eu posso me voluntariar como uma transmissora. Então, a Icatu vai fazer parte dos testes porque alguém se disponibilizou a ser segurado voluntário de um dos produtos que vai ser daquele ciclo. Então, pode ser dados cadastrais, residencial Vida e residencial. E vida. Então, a Icatu tem vida. Então, se eu tenho seguro de vida, ninguém ali da Icatu internamente, ou algum conhecido, ou cliente, se disponibilizou, mas eu sou cliente, eu me disponibilizei, vai considerar, tá? Isso principalmente, né, trazendo aqui, porque a gente tem casas que têm acesso a outros clientes, às vezes mais facilmente, que poderiam se disponibilizar para testes. Então, só para deixar assim, mas eu não disponibilizei nenhum, eu não vou participar? Não necessariamente, pode ser que outra casa tenha conseguido se disponibilizar para testar na sua casa, então aí conseguiria fazer esse teste, tá? Isso aí a gente manda, né? Principalmente quando for enviar os e-mails, já vai estar lá, olha, o e-mail da agenda, com quais vão ser qual vai ser o produto testado e as receptoras para serem testadas. O segundo ponto da questão do que é receptora mar aberto, né? Só para a gente, não sei se todo mundo tem entendimento do que do termo mar aberto, mas significa aquelas receptoras que você não precisa ser cliente ou disponibilizar uma apólice para fazer cadastros e trazer dados para ela. Vou dar novamente um exemplo aqui da diferença. A HDI ela é uma receptora mar aberto. Por quê? Você pode fazer um pré-cadastro, você não precisa ser cliente, você não precisa comprar uma apólice, ela é disponibilizada a qualquer público e, nesse sentido, qualquer um pode fazer o teste. Então, ela é considerada um mar aberto.
Um mar fechado é quando você tem área disponibilizada para clientes. Então, por exemplo, a Icatu, ela tem o Open Insurance, só que dentro da área disponível para o cliente. E tá certo, a recepção na fase 2, ela é opcional. Então, a casa, né, segundo a SUSEP, ela pode fazer ou aberta ou exclusiva para clientes, tá? E aí, só para deixar esses pontos pingos nos is mais claros, desculpa, para facilitar o entendimento, tá bom? Obrigada, Fê. Podemos seguir? Pode. Eu acho que o Thiago tá com a mão aberta. Thiago, eu vou pedir só por gentileza da gente guardar as perguntas para o final, para a gente dar o fluxo aqui, passar tudo que a gente tem para passar. E aí a gente vai ter uma parte exclusiva para perguntas, que aí a gente vai fomentar essas dúvidas, tudo bem? É. É que a gente também não está conseguindo te ouvir, tá? Não sei, quando você abriu o microfone e falou, eu não estava te ouvindo. Mas beleza, obrigada, gente. Arrumei aqui, agora já dá. Desculpa. Obrigada, Thiago. Imagina. Bom, pessoal, seguindo, então, o cálculo das combinações é a grande diferença entre as duas metodologias, tá bom? Em relação aos resultados, a taxa de sucesso antes deveria atingir 80%, e aqui a gente continua com essa meta de 80% de sucesso, então seriam, que seriam esses 80%, né? Seria o número de combinações que resultaram em sucesso na jornada sobre o número total de combinações possíveis no ciclo. Só que essa taxa continua em 80%, mas os resultados anteriores serão aproveitados. Então, todo o esforço desprendido durante o ofício circular número 7 e tudo que foi conquistado como sucesso no passado será transladado para a nova metodologia. A gente não terá prejuízo nesse resultado, por enquanto. Em relação às evidências coletadas, antes, os QAs da MJV para um teste de sucesso, coletavam a apresentação do comprovante, e para um teste de sucesso, eles coletavam em qual jornada foi interrompida. Agora, para os casos de sucesso, o comprovante continua sendo coletado e é o que garante o sucesso do fluxo. Então, se é apresentado o comprovante, a efetivação do compartilhamento de dados e o comprovante de compartilhamento de dados, a jornada já é considerada PEST, já é considerada sucesso, mas os QAs também vão pedir para o segurado voluntário verificarem o consentimento gerado no ambiente da gestão de consentimento da receptora. Se o ambiente for encontrado lá como ativo ou pendente, essa verificação estará ok. Mas caso tenha algum erro, isso não impacta no resultado de sucesso. O resultado de sucesso é garantido a partir do momento que o comprovante for apresentado. Entretanto, se houver algum erro na gestão de consentimento, os QAs, a equipe do MJV deverá abrir chamadas para a resolução desses defeitos pelas casas participantes, tá bom? E também, nos casos de insucesso, processo inalterado, o único adendo que a gente tem pedido durante as agendas é que as sociedades transmissoras verifiquem se, em termos técnicos, chegou a algum log que pudesse facilitar na investigação posterior do defeito. Bom, essas são as principais mudanças, pessoal, e como que a metodologia vai seguir daqui para frente. O primeiro ciclo teve início no dia 24/2, e o escopo deste primeiro ciclo são os testes de dados cadastrais, vida e residencial. A gente está dentro do período de testes, hoje é dia 6 de março, e na próxima semana ainda estaremos durante o período de testes, nas quais são agendadas agendas unilaterais, da presença das transmissoras, equipes técnicas e dos segurados voluntários. Então, como a Fer comentou, caso a transmissora não tenha disponibilizado voluntário, mas alguém tenha se voluntariado para participar de testes com essa transmissora, as casas ficam sabendo no momento de agendamento das reuniões, pois são incluídas as equipes técnicas e responsáveis pela transmissora, junto dos segurados voluntários. O início do CETEST está previsto para o dia 15 de março, e o fim deste primeiro ciclo está previsto para o dia 31 de março. Essa data aqui cravada em ofício. Até o dia 30 de abril, teremos a definição dos próximos ciclos. Então, teremos um mês
para verificar os aprendizados do primeiro ciclo nessa nova metodologia e definir escopo e próximos passos dos Bru, falhou próximos um ciclos de pouquinho. testes. Não sei se foi só Opa, para mim, tá? qual Deu uma parte? mini falhada. Você estava falando do ciclo do reteste, foi, acho que a última frase até você começar a voltar a falar Ah, tá bom. agora. Você dá uma... Perdão, Pode ter sido pessoal. assim para mim, tá? Não, mas a gente repete para garantir. Desculpa, pessoal. Como eu estava comentando, o início dos retestes está previsto para o dia 15 de março e o final desse primeiro ciclo está previsto para o dia 31 de março. Então, dados cadastrais vida residencial só serão testados e retestados até o dia 31 de março. Aqui a gente fecha os indicadores. E depois a gente tem até o dia 30 de abril para definir os próximos ciclos. Isso foi solicitado através de ofício também, que se tivesse um mês para o aprendizado desse primeiro ciclo nessa nova metodologia, para que a gente possa definir o escopo e próximos passos dos próximos ciclos de testes. E quais que são as orientações para esse período de testes que estamos vivendo até na próxima semana? Para as agendas, as transmissoras devem garantir a presença das equipes técnicas, a gente pede isso para facilitar em caso de erro, porque a gente já tem uma primeira análise, facilite a investigação dos defeitos e possa abrir chamados com mais insumos para as casas. E os segurados voluntários têm uma to-do list antes da agenda, para que a gente tenha mais objetividade durante elas. Primeira coisa, eles têm que estar presentes nas agendas, né? Porque serão as apólices deles que serão transmitidas. E nas transmissoras que serão testadas ali no dia, os voluntários precisam possuir logins sem ativos, justamente por conta da etapa 7 que eu mostrei para vocês no Figma. O segurado voluntário tem que ser capaz de logar na sociedade transmissora sem nenhum empecilho para garantir a efetividade da agenda, né? E nas receptoras, a gente pede que os segurados realizem os cadastros antes das agendas e que baixem aplicativos de receptoras quando for necessário. O link de cadastro, o aplicativo, a indicação de se tem ou não aplicativo, vem junto com as reuniões dos testes. E a gente pede que esse cadastro seja realizado antes das agendas, porque algumas receptoras pedem nome, sobrenome, CPF, envolve verificação de 2 fatores, então manda um código no e-mail, aí retorna. E acaba que durante a agenda a gente fica um tempo oneroso realizar todos os cadastros durante as agendas. Então, a gente pede para que seja feito antes, para que na agenda a gente foque na execução das jornadas e garantia dos sucessos, assim, dando tudo certo. Já para os chamados, a gente também tem algumas orientações. Os chamados abertos antes do dia 24 de fevereiro, eles vão continuar abertos até a solução dos defeitos. Mas, como eu comentei, este é um ciclo focado em dados cadastrais, vida e residencial. Então, se porventura tiver algum chamado aberto para alguma casa sobre algum produto diferente desses dois mais dados cadastrais, os testadores não realizarão retestes, né, após ali o dia 15 de março. As casas devem garantir o reteste e incluir as evidências do sucesso para que o chamado seja encerrado. A gente faz isso, pede isso, por capacidade mesmo de execução dos fornecedores. E em relação aos novos chamados, né, os chamados abertos já na nova metodologia posteriores ao dia 24/2, o fluxo segue inalterado, com direito ao período de triagem e o SLA de 5 dias úteis. Então, é dever das participantes interagir e apresentarem alguma interação no chamado em até 5 dias úteis. E nesse chamado, elas podem indicar se o defeito é de fato delas ou se é da outra congênere envolvida na combinação. E aqui o modelo de abertura de chamados os chamados já estão sendo abertos neste modelo desde o dia 5/2, após a deliberação da GTD-UX, que é um chamado por combinação e por produto ao lado cadastral. Perdão. Ou seja, se participante 1 e participante 2 foram testados para vida, e participante 1 e participantes 2 foram testadas para residencial e deu erro em cada uma nas duas combinações, serão abertos 2 chamados. Por fim,
A gente só reforça aqui que a data para o início dos retestes e o SLA dos chamados podem ser alterados se deliberado em GT de UX. O GT de UX é o fórum da estrutura nas quais os testes de jornadas estão sendo amplamente discutidos e deliberados. Porventura, a gente leva as coisas para o conselho também. Bom, pessoal, fizemos essa apresentação para tentar esclarecer um pouco das principais mudanças e agora a gente tem o final da agenda reservado para perguntas e respostas. A gente havia veiculado o formulário que eu coloquei no chat antes, então nós vamos começar com essas primeiras perguntas que foram enviadas previamente e depois a gente abre aqui para as dúvidas do público também. Separamos aqui em categorias, assim como está no formulário, e as duas primeiras dúvidas eram em relação ao cálculo de índice de sucesso. Aqui estão as perguntas na íntegra, tá, pessoal? Então, eu vou fazer a leitura delas com vocês. E a primeira pergunta era: em uma determinada conexão, aqui, conexão entende por combinação, se há algum problema, ele poderá estar associado a uma das partes, ou da transmissora, ou da receptora. O que é a outra parte, cujo problema não está associado a ela, ou seja, e que não possui um chamado aberto, poderá fazer para tentar reverter o resultado de not passed para passed? Quais são as opções viáveis e possíveis de serem realizadas? Aqui, pessoal, a gente coloca como sugestão que as casas têm a ferramenta de CFC10 que é à sua disposição para abrirem chamados bilaterais. Então, é possível que as casas abram chamados umas contra as outras e realizem reuniões, war rooms, sem a presença da estrutura inicial, antes de pedirem o reteste, porque assim vocês podem tentar investigar em conjunto o que estava acontecendo. A gente já presenciou várias vezes que é difícil, muitas vezes a investigação do erro é complicada e depende de muitos parâmetros técnicos. Então, talvez colocar as duas casas, chamar para reunião e identificar melhor qual que é o erro e quem que pode realizar a correção, facilita na resolução do chamado, e para depois pedirem o reteste para a estrutura inicial e configurarem ou garantir, né, que o QA registre o passage. A segunda dúvida: chegar a considerar reportar resultados individuais ou ao invés de somente coletivos? A gente não discutiu isso nos fóruns de elaboração da metodologia no GT de UX, que aconteceram no final do ano passado, em agendas extraordinárias, mas está em discussão o desenvolvimento de uma visão para cada empresa na área da participante. Não seria a taxa de sucesso reportada para a SUSEP, mas cada participante teria uma visão dentro da área do participante. E, por fim, a última dúvida é relacionada aos segurados voluntários. Foram enviadas indicações até dia 14 de fevereiro, data limite. Haverá novas indicações ou o escopo de teste está limitado às indicações feitas nessa data? Para este primeiro ciclo, pessoal, o número de combinações está fechado com os voluntários que foram disponibilizados. Mas, como a gente comentou, até o dia 30 de abril, a gente tem que planejar os próximos ciclos de testes e a gente tem a intenção de testar todos os produtos. Então, a gente pode rodar novos formulários para coletar mais voluntários para os próximos produtos que serão testados, tá bom? Mas, por enquanto, para o primeiro ciclo, os números são esses. Ô, Bru, tiveram mais pessoas aqui responderam, então eu te mandei até aqui no paralelo, mas eu vou ler aqui pro pessoal, tá? Vou até... Tem Acho que uma eu vou dúvida parar aqui. de compartilhar, a gente pode ir seguindo perguntas e respostas, né? O próprio Forms. Pode ser, até porque a gente não tem identificação ali. Não, se você quiser ler. Tá bom. Eu vou ler aqui, então. Então, tá bom. Poderiam nos informar qual o cronograma de testes por produto resource? Serão disponibilizados novos formulários de disponibilização de voluntários? Pois no formulário inicial indicava alguns produtos priorizados como vida residencial, porém não conseguia angariar voluntários para esses produtos. Sim, a gente vai disponibilizar
Para a SUSEP, né, foi o adendo que a gente fez para que os conselheiros pediram para a gente colocar ali em 7 de fevereiro, que iremos disponibilizar até 30 de abril o cronograma completo, inclusive com com fase 3, tá? Conta ali das SPOCs que elas precisam também testar a parte de serviços. Isso a gente, depois que passar com a SUSEP, a gente vai disponibilizar para as casas. Irão disponibilizar o novo formulário de voluntariados? Sim, até porque, né, de início, a gente estava vendo que estava tendo essa dificuldade mesmo para pegar todos os produtos, então a gente resolveu focar primeiro nesses priorizados e para fomentar essa disponibilização de voluntários, aí a cada novo ciclo, a gente deve fazer ali uma disponibilização de novos voluntários. Significa que os que já foram disponibilizados não serão contabilizados? Serão sim, a gente já está lá, porém eles são a minoria, então por isso que a gente vai enviar novamente o formulário para a gente fomentar mais essa base de teste, tá? Acho que é isso. Laírton, não sei se você quer comentar algum ponto? Não, queria fazer algumas perguntas, mas eu tô aguardando quando for a Ah, hora. tá bom. Não, beleza. Eu pensei que era referente a essa pergunta, mas Não, beleza. Eu não. vou terminar aqui e aí a gente já libera para quem quiser falar. Sou da área de frotas da Yellow HDI, não é possível clientes voluntários para testar em produção. Olá, pessoa. O que a gente comentou né, nessa parte ali, quando a gente estava falando da parte dos segurados voluntários. Não necessariamente a HDI será a única fonte para pegar segurados voluntários. Estou querendo dizer assim, vamos dizer que uma das SPOCs, a Open Power ou a Guru, que tenham contato com os corretores, que têm contato com clientes, tem ali algum amigo que tem uma apólice de frotas da HDI, da Yellow HDI, e fala, olha, eu consigo me disponibilizar para teste. Então, ali, uma das SPOCs pode colocar isso. Eu estou falando das SPOCs novamente, tá? Só como exemplo. Olha, eu sou SPOC, eu tenho um segurado voluntário de frota da HDI que se disponibilizou para teste. Então, se acontecer esse caso, que foi o que eu comentei, a casa ela pode não ter colocado, mas ela vai conseguir participar dos testes porque uma outra casa tinha um cliente que se disponibilizou com essa policy para testes, tá? É só dando esse exemplo aqui. Se caso não, aí a gente está entrando aqui numa seara, porque a gente ainda não teve o retorno oficial da SUSEP. Ela deixou a gente seguir com esse cronograma, justamente porque acabou a data de 14/12, a data limite ali do ofício 7, porém ela reforçou que que ainda não é o aval 100%, ainda está em análise essa metodologia, mas a gente pode iniciá-lo. Um dos pontos ali daquele ofício é justamente se, caso não tiver nenhum voluntário, né, ninguém conseguiu disponibilizar para aquele produto, para aquela casa, a casa poderia fazer uma justificativa de não participação dos testes. Tanto é que isso a gente viu que é um benchmark ali do Open Finance. Porém, a SUSEP ainda não respondeu sobre isso, se ela vai aceitar essa justificativa ou não, tá? Então, a gente não pode falar pela SUSEP aqui, porque não teve esse retorno. Mas pela nossa metodologia, tá lá essa parte, né? Só tem que ver se a SUSEP vai aceitar. Então, se não tiver nenhum cenário de disponibilização de voluntários, até então, na nossa metodologia, está falando para fazer uma justificativa para não participação. Só estou deixando claro que talvez a SUSEP possa não aceitar, tá? Mas isso aí vai ficar mais de próximos passos, até porque frotas agora não está na priorização desses produtos. Então, a gente tem a metodologia validada pela SUSEP, com as considerações dela, e a gente vai conseguir responder melhor esse ponto. Tá? Podemos alterar os voluntários por conta das agendas? Precisamos ajustar às vezes. Sim, podem, tá? Acho que isso é bem válido. A gente sabe que segurado voluntário é difícil de achar mesmo. Então, até por isso que a gente foi priorizado os produtos de residencial e vida, porque eles são produtos mais de prateleira, né? Tem menos
personalização, assim como o de frotas, habitacional, que depende de um financiamento e tudo mais. Mas ainda assim a gente sabe que pode existir essa agenda. A gente só pede para avisar o secretariado para a gente incluir a pessoa na agenda ou ajustar a agenda até então, considerando essa nova pessoa e a disponibilidade dela, tá? Aqui na caixa residencial temos 2 produtos. O residencial, já no cronograma definido. Podem confirmar se os invites já foram disparados? Para o habitacional, só temos a data de confirmação de 31 de março. Aí, Bru, você consegue saber desse ponto aqui? Sim. Que aí a parte de agenda está contigo. Ó, na verdade, para o dia 31, a gente tem uma agenda assim já com a Caixa Residencial, né? O convite para a Caixa foi enviado. Se eu não me engano, ele foi postergado por conta de férias, do colaborador, mas na verdade não é para o habitacional, né? É para o residencial. O único convite enviado foi para o residencial, porque a gente poderia testar o residencial junto com os dados cadastrais. E aí seria somente essa agenda, tá bom? Boa. É isso mesmo, tá, Bruninha? Beleza. Dia 30, a gente só vai saber do habitacional a partir do dia 31 de março, né? Na verdade, do É dia 30 de 30 de abril. abril. Dia 30 de abril é quando a gente vai disponibilizar o cronograma para a SUSEP detalhado, tá? Os Mas próximos também, produtos. isso, mas já de antemão a gente sabe que o habitacional vai ser um dos produtos priorizados, pelo menos até agosto, assim, por uma discussão entre os conselheiros mesmo. O habitacional até ia ser priorizado antes, mas aí os conselheiros pediram para mudar. Talvez na segunda ou terceira onda, no máximo, a gente deve priorizar o habitacional por conta das casas ali, principalmente as spots que têm alguns produtos priorizados por ali. Então a gente tenta ali chegar num merge de todas as participantes, tá? Tá, Bruninha, você me inclui no invite, por favor? Aí eu ajudo a Claro. orquestrar. Beleza. Nossa, Vou colocar desculpa, eu aqui no tinha chat, incluído tá? antes. Aham. Deixa eu ver se chegamos mais alguma pergunta aqui, pessoal, aqui no Forms. Forms, eu acho que não. Acho que não, acho que temos todas aqui do Forms. Aí, Laírton, a sala tá Laírton. mal levantada, eu não sei se você quer comentar algum ponto. Não, eu quero fazer algumas perguntas. O cálculo, ele é feito a partir daquele número que a Bruna mostrou lá. Receptoras versus transmissoras aptas, né? Mas se dessas relação, o teste não ocorrer, que pode não ocorrer por vários motivos, ele pode não ocorrer, por exemplo, porque não teve voluntário, ou pode ocorrer também porque tem uma situação que a gente já viu aí, que uma receptora não tem todas as transmissoras no seu leque de possibilidades. Isso é a situação. Mas esse cálculo foi computado, se você multiplicou aquele por todos. Então, eu queria saber, esse cálculo é efetuado pelo 80% dessas possibilidades ou 80% dos testes realizados? Essa é a primeira pergunta. Aí você quer responder, eu pergunto tudo ou vamos por parte? Vamos por partes, né? Acho que é melhor ir por partes, Laírton. Até espelhei minha tela aqui um auxílio sobre esse cálculo das combinações, porque eu acho, sua dúvida é se é 80% sobre o realizado ou sobre o possível. Sim. O possível que a gente está considerando é o possível mesmo. Então, o cálculo das combinações por um ciclo tem que atender às premissas. As transmissoras possíveis têm que ser aquelas que disponibilizaram voluntários. Então, a gente entende que se a empresa disponibilizou o voluntário no formulário, o teste vai acontecer por conta do voluntário. Então, o teste não deveria não acontecer pela ausência de voluntários. Pode acontecer de a pessoa passar mal, não sei, a gente não conseguir arrumar algo a tempo durante o ciclo de testes, mas entendemos que esse seria um caso de exceção. E aí, nesse caso, o teste ficaria nem como sucesso, nem como sucesso, ficaria como pendente. E a gente tentaria realizar ele até o final do ciclo. Mas Pode falar. a outra situação é aquela que a receptora não tem a transmissora como possível transmissora, né? Se a gente viu Aí até esse isso caso. não exatamente. Aquele caso que a gente viu, ele não está no escopo de Tá, testes. show. Ele não é considerado no cálculo, entendeu?
E aí, o que vai ser considerado no escopo de testes, né? As receptoras possíveis são aquelas mar aberto, como a Fernanda explicou anteriormente, e as combinações únicas de receptoras exclusivas para clientes que disponibilizaram segurados voluntários, tanto na receptora quanto os voluntários, quanto na transmissora. E também a gente considera que uma sociedade transmissora não transmite dados para si mesma. Então, pensando numa situação hipotética aqui, que tem 3 participantes no OPIM. A gente está fazendo o teste de transmissão da participante 1. Uma combinação seria a participante 1 com a participante 2, a participante 1 com a 3, e a 1 com a 1, supondo que todo mundo tem recepção, não aconteceria. Isso não é um teste porque é a mesma participante e a mesma receptora. E aí, qual que é a conta? É o número de receptoras mar aberto vezes o número de transmissoras, menos o número de combinações de recepção e transmissão da mesma marca, menos condições de recepção, que é o que dá condições de restrição da receptora. Foi Tá. aquele caso que a gente viu em agenda, algumas receptoras podem optar por não receber dados de acordo com a finalidade de consentimento, mais as combinações de receptoras exclusivas para clientes. Então, essa é a conta que a gente fez para chegar no total de combinações possíveis dentro do primeiro ciclo, e aí tem essa conta para dados cadastrais, para vida, para residencial. Vamos supor que aqui esse exemplo é de dados cadastrais, todos contra todos, como que ficaria, né? Participante 1 versus participante 2, participante 1 vezes participante 3, e 1 vezes 1, no 3 vezes 1 aqui, menos 1, porque é participante 1 contra a própria participante 1, menos 0, vamos considerar que não tem nenhuma condição de restrição. E mais 0, vamos considerar que não teve nenhuma receptora exclusiva para cliente, então não teve esse caso aqui na conta. Nesse exemplo, o total de combinações é 2. Isso, só para deixar claro, né, aqui essa parte de combinações de receptoras exclusivas para cliente. Quando que a gente considera? Lembra do exemplo que eu falei da Icatu? Ela tem a recepção para área exclusiva para cliente. No formulário que a gente disponibilizou de segurados voluntários, a gente pergunta tanto da transmissão quanto da recepção. Então, no caso, se eu, como cliente, quero testar a Icatu como transmissora, e eu coloco lá, eu quero também testar a Icatu contra a receptora, e eu tenho uma outra apólice de vida no Bradesco. Então, a única combinação que a gente vai fazer vai ser Icatu versus Bradesco. Então, teria nessa conta da Bru, se fosse esse caso, né? Esse voluntário também vai querer testar a recepção da Icatu com o Bradesco, vai ser mais aqui no final. Por que a gente não vai considerar, então, a Icatu versus todas as transmissoras? Porque você vai precisar que tenha todos os clientes tenham a apólice na Icatu e também em todas as transmissoras. Então, por isso que a gente está indo a nível só de 1 para 1 aqui, para esses casos que tem a recepção exclusiva na área de clientes, tá? Tá. Esse é o ponto aqui. Tá. Posso continuar? Pode. Se fala de reaproveitamento dos testes, é assim, se você testou 7, passou em 4, aí aqueles 4 são passados, os 3 vão para reteste, é isso, né? Só para... Isso, serão testados novamente. Os outros não precisam ser testados. Isso. E a última coisa é em relação a aplicativo. Tudo bem, como receptora, você está lá escrito, né? Você precisa de baixar o aplicativo para fazer o teste como receptora quando a empresa exige o aplicativo. E o contrário? Qual que seria o contrário? A situação que eu peço no browser como receptora para uma empresa que só aceita aplicativo. Ela diz assim, não, você tem que baixar o aplicativo para fazer. Eu devo baixar o aplicativo da receptora, mas a receptora nem sempre tem aplicativo para o PIN. Esse a gente consideraria como... Restrição também, né? Desculpa. Porque o guia fala que deveria ter o redirecionamento browser to browser, né? Browser to app, browser to browser, app to browser e Não, assim mas por aí não é diante. nem redirecionamento, é login. Login, eu tento fazer, tem uma situação que eu tentei fazer como browser, quando chegou na receptora,
Ela diz o seguinte, ó, você precisa fazer pelo aplicativo da sua empresa, né? Então, no caso do Brasilcap. O Brasilcap não tem aplicativo, não tem o PIN em aplicativo. Uhum. Eu Entendeu? A acho, Mike, que receptora a eu gente entendo. poderia pautar isso no Porque eu não GT de sei. UX nesse caso. Eu acho que pode ser considerado uma restrição. Não sei. Aí vocês têm que ver Ah, isso. a gente tem reunião do GT de UX na próxima quarta-feira, a gente poderia levar o caso para discussão lá. Eu acho que é mais seguro para a Eu gente nem ver no detalhe o que seria exatamente. não estou no GT, mas eu até participei daquela vez, mas se quiser pode me convidar que eu participo. Não, maravilha. E se Tá você bom. quiser mandar evidência para a gente aqui no e-mail do secretariado, porque aí a gente deixa até mais ilustrado assim o caso que está acontecendo. Porque aí tem 2 pontos, né? A gente tem que ver o que está dizendo no manual da SUSEP, né? O manual de experiência da SUSEP. Se ele considera que é preciso ter o redirecionamento browser to app ou web to browser e está exigindo um app no momento que deveria ser permitido Entendi. browser, pode ser que seja um erro da casa ou da transmissora da receptora, aí tem que entrar no detalhe para entender, do que um caso de exceção, entendeu? Por isso que a gente seria legal saber, assim, ter essa evidência para a gente conseguir bater ali o que o manual diz e o que a gente discute, né? Leva para discussão ali no GT, se é um caso de exceção ou se é um erro de chamado que a gente precisa abrir para casa. Tá bom. É só isso. Beleza. Só? Que bom que Obrigada, conseguimos Marta. responder. Conseguiu, sim. A última aí ficou pendente, mas a gente vai resolver. Com Vamos sim. certeza. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Se alguém quiser. Acabou de chegar mais uma dúvida aqui via Forms, Forms, Biro. né? Sobre FVP. Os testes irão substituir os testes do FVP ou teremos os 2 tipos de testes? Se sim, qual a diferença? Boa pergunta. Os testes não substituem os testes de FVP, são duas verificações diferentes. Fê, se você quiser, inclusive, comentar sobre a diferença, a gente estava falando sobre isso ontem. Exato. Muita gente pergunta isso pra gente, tá? E também perguntou para o Lucas, que ele é o ponto focal ali do FVP. São 2 momentos diferentes, apesar de terem muita semelhança. O que o FVP ele acaba testando? Ele testa a API, a jornada, o redirecionamento e tudo mais. Maravilha, os dados, né, em produção. Porém, isso é parecido. Porém, o que o teste de jornada tem como principal objetivo? É validar a experiência do usuário. Então, por isso que a gente foca aqui muito, também tem os dados, mas principalmente a experiência do usuário se está de acordo com o manual de UX. Principalmente também para ver a questão do consentimento, se gerou consentimento, se tem ali a área agora, né, de gestão de consentimento e está disponível, se os passos estão claros, se você pode ali selecionar os dados, só dados cadastrais ou os dados mínimos necessários. Então, assim, tem uma série de critérios a mais, além do próprio FVP. Mais um outro ponto. O FVP, ele testa contra o motor de conformidade, né? Deveria ser igual o redirecionamento de uma casa para outra. Porém, a gente pega muito nisso porque a gente percebe que existe algumas intercorrências que acabam acontecendo entre uma casa para outra. Então, a gente garante a robustez para ver se o FVP e o teste de jornada estão coincidentes e acaba pegando ali algumas intercorrências que podem acontecer, inclusive até deixando mais robusto o FVP. Por exemplo, que aconteceu aqui nas casas, tá? Aqui nos testes que a gente pegou. Estava dando muito problema de redirecionamento por conta do BRCAC e BRCIL. E por quê? Né? E o FVP estava dando passage nisso. Por quê? Porque algumas ACs estavam emitindo com o prefixo do Open Finance e não do Insurance. O FVP ele não estava validando isso, tudo estava certo. Estava falando que era do Open Insurance e tudo mais nas partes ali, só que na parte de validador da chave, eles estavam emitindo como Finance em vez de Insurance. Isso era uma coisa que não estava sendo pega no FVP, agora vai começar a ser.
Mas algumas casas, principalmente as que mexem com finance e insurance, colocaram esse critério para saber se está chegando uma requisição de insurance ou uma requisição de finance, e começavam a dar erro no redirecionamento. Então, aí a gente conseguiu chegar nessa investigação e ver esse problema que estava acontecendo, tá? Então, isso são pontos que geram uma robustez. Você acaba vendo que os dois testes, eles se complementam aqui. São complementares. Exato. E também esse ponto, né, que a gente comentou. Você pode não ter o dado de segurado voluntário na sua casa ali, a sua própria empresa assim não conseguiu, mas uma outra empresa tem da sua empresa uma apólice e conseguiu disponibilizar dados. Então, às vezes, você acabou pegando uma dispensa do FVP, porque ele testa dados em produção, e acaba não pegando essa dispensa do FVP, e aí no teste de jornada você consegue fazer esse teste. Então a gente acabou fazendo esses dois em conjunto, justamente para criar mais robustez para as casas, e aí a gente conseguir também ver de duas maneiras, tanto os dados serem redirecionados e também se a experiência do usuário ela está garantida. Acho que esse é o conjunto da obra aqui. O fato de envolver duas casas nos testes de jornadas também é uma grande diferença, né? Envolver uma receptora em produção diferente do motor, como a Fer comentou. E a intenção é que os dois testes andam bem juntinhos para a gente ter conhecimento com isso, né? Tanto que o próximo ciclo do FVP também foi priorizado os mesmos produtos, deste ciclo dos testes de jornada. Boa. Aqui tem mais uma pergunta. Isso. Pode falar, Bru. Boa. Qual seria a previsão da data final dos testes? Eu não sei, aqui eu vou rebobinar o calendário, porque às vezes tem uma confusão de teste e reteste, né? A princípio, os testes de transmissão serão concluídos na próxima sexta-feira, dia 14. O período de retestes inicia dia 17. E o final do primeiro ciclo tá para o dia 31. Então, isso cai numa segunda-feira. Esse do primeiro ciclo. E aí, depois, a gente tem até o dia 30 de abril para formalizar os próximos ciclos para a SUSEP. Para a SUSEP mesmo. Primeiro a gente formaliza com a SUSEP aceitando, a gente disponibiliza o calendário para as participantes, iniciando ali os ciclos, né, necessário, no portal do desenvolvedor, principalmente, e comunicando via boletim e comunicado para vocês quando a gente tiver definido e aprovado esse cronograma, tá? Esse novo cronograma detalhado. Mas até 30 de abril a gente deve mandar o cronograma detalhado para a SUSEP e, de novo, vai ser considerando todos os produtos de fase 2 e os serviços de fase 3, tá? Também, então ele vai ser bem mais robusto. Vai passar ali pelo GT, depois aprovação no conselho, submetido à SUSEP, e aí a SUSEP aprovando, a gente disponibiliza para as voluntárias, para as participantes aqui, para iniciar os novos ciclos, tá? É isso que aqui a gente tem de próximos passos. E as datas que estão fechadas a gente pode colocar no boletim de amanhã também. Martin. Bruno, tudo bem? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, bom dia. Bom demais, bom dia. Então, hoje, os ciclos, eles consideram a fase de consentimento, né? E aí, se eu entendi certo agora, nessa próxima deliberação, e aí para início previsto ali para final de abril, aí passa a se incluir os serviços de iniciação, é isso? Correto. No cronograma. No cronograma, não necessariamente vai ser assim, agosto, né? Isso vai ser discutido. Isso vai ser definido e construído em conjunto em UX, aí depois a gente vai passar no conselho para ver se os conselheiros também têm esse mesmo ponto de vista. Tá. E aí depois a gente, né, tendo ali da parte da estrutura como um todo aprovada, a gente submete a SUSEP para saber se ela também aprova essa sugestão vinda da estrutura inicial, tá? Então seria ali para agosto o início da inclusão desses serviços, né? De iniciação ali. Eu falei agosto, foi um exemplo. Tá. Isso. Então, na verdade, vai ser discutindo, inclusive, o prazo, hein? Tá bom. Isso, exatamente. Então, beleza. Inclusive o prazo. Então, por isso que a gente não pode falar assim por todas, porque pode ser
vou dar um exemplo, tá? Não leve, botar aqui uma tag de exemplo ilustrativo. Vamos dizer que nas discussões do GT de UX, agora que a gente passou vida e residencial, as participantes queiram testar os serviços de fase 3 desses dois produtos que a gente está testando agora. Porque eles deram passage, eles deram os 80%. Vamos dizer assim, no próximo ciclo, então, a gente vai fazer cotação de residencial e vida. Gente, de novo, tá? É um exemplo. Eu não estou falando que isso vai acontecer. É só um exemplo. Se todas as casas presentes acharem que é pertinente, o conselho achar que é pertinente a gente colocar no cronograma, pode ser que seja esse o caminho. Mas pode ser que não seja isso. Seja, vamos colocar a priorização de receber os dados do habitacional, porque a gente quer deixar robusta a fase 2 de todos os produtos para depois o início da fase 3 dos serviços. Tudo isso vai ser discutido, está muito aberto. O secretariado, né, eu e a Bru e a Duda, a gente não dita nada, a gente só leva o que for para discussão e for aprovado, a gente leva ali pro CEDOI, e aí o CEDOI aprovando, a gente submete a SUSEP, tá? Só tô dando esses pontos porque pode surgir novidades que nem a gente do secretariado pôde prever aqui. Mas tá em aberto. Até 30 de abril tá em aberto. Como que vai ser esse novo cronograma. 31 de março, o que está fechado é dados cadastrais, vida e residencial. De fase 2. De fase 2. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Acho que seria válido comentar sobre o teste no FVP, sobre o novo campo obrigatório Authorization Server ID, que não era apresentado ao criar novo teste plan. Só que eu não sei o que você gostaria que a gente comentasse. Acho que para quem mandou, 2 pontos, tá? A gente não é o focal do FVP. Eu até vou ver se o Lucas consegue entrar, porque ele é focal do FVP. E aí, no GT de tecnologia, são discutidos esses parâmetros do que entra no FVP, do que entra na PCM, enfim. E aqui o que a gente está tratando está dentro do escopo de UX, tá? Apesar de eu ter falado ali das semelhanças, é mais porque a gente sabe que tanto lá quanto aqui ficam perguntando dos testes de jornada e FVP, tá? Mas eu vou só ver com o Lucas, antes de entrar mais no detalhe, porque aí a gente consegue ver se ele consegue responder sobre isso. Eu acho que tá tendo GT em paralelo, talvez ele não consiga entrar. Deixa eu ver aqui. Qual que é a dúvida, Fê? Ai, olha só, o Mal tá aqui. Vou colocar no chat, Mal. É sobre O Authorization Authorization Server Server ID. ID, que ele é um novo campo obrigatório no FVP. Na verdade, não é que ele essa foi uma evolução, tá? Da ferramenta FVP. A gente vai tentar providenciar também que esse comunicado, essa informação via o boletim de amanhã. Mas a proposta dessa obrigatoriedade é para que o FVP reconheça a URL de well-known dos servidores de vocês de forma automática. E assim vocês não precisam estar colocando lá manualmente, tá? Então vocês colocam o Authorization Server, a própria ferramenta vai lá dentro do diretório, pega o seu well-known e já realiza esses testes, tá? É por isso que está obrigando a isso. Está obrigando esse campo com este disclaimer. Mas no boletim de amanhã, nós vamos providenciar uma melhor identificação, uma melhor descrição sobre o porquê e como utilizar este campo. Obrigada, Mal. Pessoal, no Forms não temos mais dúvidas. Alguém gostaria de comentar mais alguma por aqui? Ingrid.
Gente, já que abriram pergunta do FVP, que eu sei que não é o foco, mas mais alguém hoje tentou acessar a ferramenta e teve problema com relação a fazer login? A gente está recebendo um erro de CPF, é a pessoa que faz os testes de FVP aqui. Isso aconteceu comigo também semana passada. E resolveu sozinho, Laírton? Não Tem que abrir resolveu. chamado? A gente acho Ou que não abriu um arrumou? chamado aí. Acho que abriu um chamado. Se foi semana passada, antes do carnaval, não tenho resposta ainda. De fato, semana passada havia sim um problema relacionado nesse aspecto no FVP, mas na própria sexta e segunda-feira agora, segunda foi dia 3, estou meio perdido ainda. Dia 4, né? Segunda Desculpa, foi dia no próprio dia 3. 3 foi feito um patch de correções. Então, se de fato permanece, recomendo sim abrir chamado. Lembrando que o usuário que vai fazer o teste do FVP, que vai estar o detentor da Tem que ser o pólice, mesmo. tem que ser exatamente o mesmo do Mas usuário, tá? Aí. Então, é o isso de mesmo, é fato quem foi sempre faz corrigido. o teste aqui para a gente, deu esse erro hoje cedo. Inclusive, já vou até acionar. Recomendo sim que você abra um chamado para que você tenha um SLA sobre este problema técnico, Tá bom. mas desde já adianto que irei solicitar ao fornecedor que olhem isso, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada, Laírton. Imagina. Vou testar aqui. Pessoal, posso complementar aqui, né? Acho que vai ajudar vocês aí. Eu tive esse mesmo problema, abri o chamado, já foi respondido. A questão da pergunta do campo de obrigatoriedade do Authorization Server ID fui eu que mandei, porque quando você cria um novo plano de teste, aparece esse campo obrigatoriamente. Estava com esse erro de CPF, e depois que fizeram essa correção, apresentou este campo, né? Quando você adiciona o seu Authorization Server no seu novo plano de teste, você consegue rodar o teste de FVP. Obrigado pela informação, Diego. Significa então, que isso está linkado a essa mudança do novo campo, as duas coisas conversam, é isso? Entendi direito? Na verdade... Essa foi a minha pergunta enviada para vocês, entendeu? Por isso que o Maurício está respondendo aí, falaram sobre o Lucas. Porque ninguém deu nenhum comunicado sobre esse Authorization Server ID, né? E quando você se cria um novo plano de teste, veio este campo novo, e daí você tem que fazer esse preenchimento para rodar um novo plano. Por isso que está dando erro nos novos planos de teste, porque não tem esse campo preenchido. E aí, até complementando o Diego, e a gente recebeu, de fato, imagens de vocês com esse tipo de crítica da ferramenta, e confesso que como um usuário até estranho, né? Porque ele reclama do CPF e do Authorization Server. São duas coisas totalmente distintas, né? Ou é erro do Authorization Server ou é do CPF, qual é? Então, vamos aqui, sim, falar com o fornecedor para refinar esse tipo de friendly mensagem que não está muito friendly, né? Não está muito amigável essa mensagem de erro para os participantes, tá? Então, a gente vai falar com o fornecedor aqui, neste momento. Mas, Ingrid, aproveitando que o Diego realçou, se vocês quiserem fazer um teste, de fato, colocando o Authorization Server, né, o ID do Authorization Server, talvez isso resolva de imediato. Em paralelo... então eu faço primeiro isso, se eu não conseguir, eu abro o chamado, fechado. Abre o chamado, tá? Onde é que acha esse Authorization Server ID? No diretório, tá? É o org ID de qual vocês estão transmitindo a informação. Sim, é o nosso. A API que está sendo transmitindo, tá? Tá bom, obrigada, gente. Imagina, Ingrid. Camila está com a mão levantada também. Oi, gente, tudo bem? Me desculpem até se vocês já comentaram sobre esse assunto, mas eu só queria fazer um comentário sobre a ferramenta do FVP e ver se haveria, não sei se já tem no radar aí a oportunidade ou a possibilidade de uma melhoria para, de repente, tornar essa ferramenta mais usual, mais, né, acessível para testes, porque assim, em alguns momentos nós fomos fazendo os testes aqui em conjunto e nós encontramos diversos erros, né,
enfim, diversos impeditivos que tomam até mesmo o nosso tempo, né, e faz com que os nossos testes eles não sejam tão efetivos, tendo que refazer, porque cai, enfim, eu queria ver com vocês, eu não sei nem se é o fórum, tá, e me desculpem se não houver, se não for, mas eu queria ver se haveria a possibilidade, ou se já tem no radar a oportunidade de melhoria nessa ferramenta, para a gente passar a fazer os testes com mais eficiência, com mais assertividade, com mais, né, com uma melhor usabilidade aí, uma melhor usabilidade do usuário. Camila, sem dúvida, nós até, assim, primeiramente, agradeço essa proposição, estamos aqui para isso. Aí, inclusive, nesses momentos que vocês estão ali realizando o teste, encontram dificuldade, olha, se isso aqui fosse diferente, poderia melhorar a interface, por favor, abram um chamado, ou se não, pô, tá abrir chamado, então manda um e-mail para a gente, para que, olha, Perfeito. sugestões para melhorias aqui da ferramenta, que a gente, sem sombra de dúvida, nós vamos encaminhar para o fornecedor e solicitar que melhore, que aperfeiçoe o processo, tá? Então, nós precisamos desse feedback de vocês para que as ferramentas vão evoluindo e fique bem, além de ser intuitiva, Mais sem sombra de visual, dúvida, né? Acessíveis, né? funcional para Perfeito. todos os usuários, tá? Então, Camila, abre um chamadinho, bota evidência, olha, coloca isso aqui, essa tipo de mensagem que o próprio Diego falou, meu, estava horrível, já estou até aqui nesse momento em paralelo, conversando com o fornecedor, vamos melhorar, tá? A gente aguarda esses feedbacks de vocês, para todas as ferramentas, tá? Não só para FVP, mas diretório, Service Desk, Mock Insurance, esse é o nosso TPM. TPM. Ai, perfeito, Maurício. Obrigada, viu? Obrigadão mesmo. Imagina. Pode deixar, deixa com a gente. Bom, pessoal, alguém tem. Deixa eu só ver aqui no form se a gente chegou mais alguma dúvida. Acho que não, acho que foram essas 11 mesmo. Não sei se alguém queira trazer mais alguma outra dúvida, algum outro ponto aí, alguma dor sentindo em casa. Oi, Fernanda. Oi, tudo bem? Alan, aqui da Guru. A minha dúvida, nem ia perguntar, mas eu acho que eu mandei por e-mail, né, aquele assunto que nós falamos na semana passada. Sim, Está no radar de vocês, né? sim. Tá Essa sua questão a gente vai levar hoje no GT Conjunto, que a gente vai ter com os 4 coordenadores, UX, dados, tecnologia e segurança, tá? Só para as demais casas também, que acho que principalmente quem tem recepção aqui, que foi reportada pela Guru, para deixar vocês no radar, é que alguns dados das APIs não estão vindo ou não estão vindo com certa qualidade para recepção, né? Depois daqueles 5 minutos ali para disponibilização dos dados, ainda não está vindo para as participantes. Isso foi reportado aí pelos esses testes que as próprias casas ficam fazendo, tá? A Guru nos mandou e-mail, mas a gente já recebeu isso de outras receptoras também. Então, por isso que a gente vai levar isso para o GT para a gente ver qual vai ser o próximo passo desse ponto, tá? Tá. Alguém tiver alguma dor? São 2 pontos, tá, né? Naquele Uhum. momento, que é bem importante, né? Acho que é relevante para todos. Mas o outro seria, por exemplo, aqui da Guru, tá? Nós estamos utilizando esse índice aqui de 80% dos testes, né, para saber o quão maduro nós estamos para poder operar. E só que nesses testes nós estamos indo até a parte nós estamos mais focados na gestão do consentimento, né? Uhum. Só que isso para o segurado, né? Isso não é um indicativo muito relevante para saber se a gente opera ou não, porque para o segurado ele quer iniciar a jornada, quer finalizar, só que ele quer visualizar a pólice dentro da receptora. E, bom, o que nós visualizamos aqui, eu acho que já está fechado, mas para os próximos, será que é possível também incluir como critério de sucesso a carga da apólice e o voluntário visualizar essa apólice dentro da receptora? Só o consentimento não tem tanta relevância, eu coloquei no e-mail, né? Eu tenho bastante consentimento aqui da receptora e pouquíssimas apólices, porque nós temos diversos problemas que ocorrem depois.
Sim, com certeza. A gente vai levar justamente esse ponto para discussão, tá? Para ver como que a gente pode verificar esse ponto, mais uma vez, né? Ver qual que é a diferença do que teve ali no FVP versus o que está sendo pego aqui nos testes de jornadas. Tem algum ponto que dá para evoluir, inclusive no FVP, nesse sentido. Mas isso aqui a gente vai levar no próximo fórum, tá? Só para vocês saberem. Vitor? Eu acho que eu ia complementar o do que o Alan falou. Eu acho que só, por exemplo, apresentar de uma forma agradável ao usuário esse tipo de informação da pólice talvez seja mais complexo para as casas. Acho que o que a gente pode fazer é, a partir do consentimento, a gente tem aqueles 5 minutos e aí o próprio time técnico validar se já recebeu os dados da forma estruturada correta. Apresentar isso para o usuário, eu vejo que aumenta a complexidade para todas as casas aqui que não necessariamente colocaram isso no roadmap para apresentar para o usuário os dados recebidos. Porque no nosso caso aqui, por exemplo, a gente colocou isso para o nosso back-office analisar, não para o usuário validar da forma que viria. Então, talvez no processo de FVP em conjunto ou no processo de validação das jornadas em conjunto com a equipe técnica, que eu acho que já é um requisito que a Bruna tinha bem pontuado, acho que já saneia muito bem, sem a necessidade de criar uma nova tela para o usuário validar. De front-end, né? Você disse. Isso. Maravilha. A gente pode levar esse ponto para discussão também, tá, Vitor? Para quem está nas agendas, a gente chama todos os participantes desses GTs que que eu comentei, né? Dados, UX, segurança e tecnologia. Se vocês quiserem, vai ser hoje às 3 da tarde essa agenda, quiserem entrar para também a gente chegar num acordo comum aqui entre as casas, até mesmo dos próximos testes, para a gente chegar num end-to-end. Fiquem super à vontade. A ideia é a gente fazer uma construção conjunta aqui mesmo, com as diferenças de pontos de vista mesmo, tá? Só uma dúvida, acho que o Vitor colocou criar uma tela, eu não entendi bem, porque a tela de gestão de seguros a receptora já tem hoje, né? Todas têm. Sim, mas né, dentro da tela da gestão do consentimento eu mostro qual recurso foi compartilhado. Eu não apresento as informações desse recurso. Então eu não mostro quais foram os dados recebidos, quais foram as movimentações, por exemplo, no meu caso aqui de previdência. Eu não falo as movimentações, as portabilidades, quais são os nomes dos planos, se tem alguma nomenclatura que o cliente colocou. Eu não apresento esses dados nesse nível de granularidade para o cliente. Eu falo, ó, eu recebi um dado de consentimento de previdência da outra instituição que você mandou. E isso foi recebido com sucesso. Eu não apresento para ele quais os dados para ele fazer uma validação, entendeu? Entendi. É que do lado da receptora que a gente tem isso, tá? Por isso que eu achei que eram todas tinham, tá? A gente tem um menu chamado Gestão de Seguros, onde eu consigo visualizar todas as apólices, né? Legal. Então, achei que todos tinham. Então, acho que vocês estão bem à frente da gente aqui nesse cenário. Tá bom. Maravilha. Mas Não, é que eles são justamente essas Spock, trocas que a gente... desculpa interromper. É que o Alan, Vitor, ele é um Spock. Então, o software dele é diferente do nosso. Ele mostra as coisas que tem lá, o software da Spock. Não, tranquilo, Então, Camilo. Acho que a gente poderia fornecer essa mesma informação aqui, só que a gente não viu vantagem em trazer isso para o cliente, entendeu? Então a gente eu estou de viu que era acordo uma com você, complexidade a mais. até coloquei aqui. Eu só estou comentando que você falou, não, parece que eles estão mais avançados. Não, você não pode confundir o software das seguradoras, a jornada das seguradoras e os nossos controles com o software da Spock. O software da Spock, quando recebe, mostra para o cliente, até porque o cliente tem que saber esses dados. Então, são coisas diferentes. Só que, desculpa interromper assim abruptamente, mas eu só queria deixar isso esclarecido sem que perdesse a conexão da discussão. Isso, Valeu, então, pessoal. talvez eu não fui feliz no termo que usei, não é avançado. Talvez vamos colocar com uma forma mais agradável ao usuário para ter esse processo já incluso no cenário dele. Tá. Gente. Obrigado pelos apontamentos, mas eu acho que esse é o ponto mais importante, né? A Spock não é uma seguradora e para a Spock faz total sentido apresentar o dado da pólice para o segurado. Eu estou usando esse indicador, esse 80%, para saber se eu posso operar. E hoje eu vou ter o atingimento desse 80%, mas não tem relevância, né? Então, para a Spock, o segurado não vai se cadastrar na Spock, fazer toda a jornada de consentimento só para chegar até a parte da etapa de ver o consentimento ativo. Ele quer visualizar a pólice, né? E nós aqui já no nosso teste já estamos enfrentando diversos problemas depois que o consentimento é ativo. Então, para nós, faz total relevância, sei que para a seguradora não, mas para a Spock faz, tá aí. Seria muito positivo, eu acho que para o ecossistema, que a gente pudesse inserir
essa etapa nos testes, tá? No critério de sucesso. Não, eu concordo, a questão é só como vai apresentar isso para o cenário de teste ser concluído. Aí isso aí acho que precisa ser discutido. Beleza. A Luciana está com a mão levantada. Boa tarde, aliás, bom dia. Bom dia. Só ratificando o que a Fernanda falou, isso que está sendo sugerido aqui, a gente vai levar nos GTs, vai passar por todo o fluxo da estrutura, para ter um cronograma acordado entre o mercado, etc., né? Não, a gente não Isso. está trazendo como uma coisa que já vai ser realizada, né, Fê? Vai Isso, vai seguir o ser fluxo que já discutido. existe hoje, né? Tá bom. Isso, exatamente. A gente vai Tá bom. iniciar, como isso ele está em 3 GTs, né? A gente viu aqui que tem a questão de, principalmente tecnologia e UX, né? A gente vai levar no GT conjunto que a gente tem aqui da estrutura, que vai ser hoje às 3 da tarde. De próximos passos, a gente vai ver ali se vai para, né, qual ponto vai para cada GT, assim, se a gente vai ter uma discussão mais profunda no GT de UX ou uma mais profunda no de tecnologia também. Então, a gente encoraja ali as participantes que estão nesse GT conjunto a entrarem hoje para a gente iniciar essa discussão por lá, já está pautado, já enviamos a pauta. Para entrarem, a gente ter essa discussão rica, que a gente já viu que já começou rica, é justamente isso que a gente quer fomentar para a gente chegar num mínimo comum para todos. Tá ótimo, obrigada, Fê. Imagina! Pessoal, mais algum ponto? Acho que é isso, Bru. Bom, pessoal, a gente vai enviar um forms aqui para vocês, mais de feedback para saber como foi esse workshop, né, Bru? Se você quiser até parar Isso. aqui a gravação, para a gente ver, assim, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar também do workshop, se as